acontece conosco após o desencarne? Será que sofremos? No que nos transformamos? Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Professor Júnior e hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante. O que acontece conosco após o desencarne? Se você está aqui comigo, já assina no canal, dá aquele super like. Gente, vamos assinar no canal para que nós possamos crescer cada dia mais e ajudar o maior número de pessoas possíveis a compreender essa ciência maravilhosa. Na pergunta 149 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o que sucede à alma no instante da morte? Os espíritos respondem: volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. É isso, gente. O espírito se aparta momentaneamente do mundo dos espíritos, porque nós não somos pessoas tendo uma experiência espiritual, nós somos espíritos tendo uma experiência na matéria. Ou seja, a nossa vida, ela é determinada, ela tem um tempo inclusive estipulado nos departamentos do mundo espiritual, porque espíritos que têm preparação, grandes orientadores do mundo espiritual, preparam para cada encarnado um programa espiritual. O tempo que você vai estar na Terra está sempre contado, você tem o tempo certo. E se você abrevia esse tempo, vai gerar com certeza culpa. Culpa para as pessoas que usam de vícios, cigarros, bebidas, drogas, vão sempre estar prejudicando não só o perispírito, como o corpo físico e abreviando a vida. Isso é sempre um crime. Na pergunta 150, Kardec pergunta para os espíritos se nós conservamos a nossa individualidade. Os espíritos dizem sim, né? O que seríamos, né, se não conservássemos nossa individualidade? Então, o espírito, ele adquire o seu fluido no fluido cósmico universal de cada planeta. Então, para cada planeta diferente, você vai adquirir um tipo de perispírito diferente. O meu vídeo sobre perispírito está no meu canal, é só você acessar, tá? O meu canal, ir lá e assistir, faz uma maratona, tem também dos ovoides, tem vários vídeos falando sobre perispírito no meu canal, certo? E então, esse perispírito, ele é sim inerente de cada planeta e nós conservamos a nossa identidade. Normalmente nós conservamos a aparência da nossa vida anterior. Na 150b, Kardec pergunta dos espíritos o que a gente leva, né? Estou simplificando aqui, para o mundo dos espíritos. Os espíritos dizem que nada, né? Não levam nada. Simplesmente a lembrança de que está deixando futilidades na Terra e a esperança de um mundo melhor. Com certeza, né? E para espíritos que têm culpa, né? Espíritos que não realizaram as suas tarefas, levam consigo pesares, né? Levam consigo a tristeza de não poderem ter feito. Isso atrapalha o processo espiritual deles, prendem eles à matéria e com certeza gera karma, né? Você vai ter que retornar nesse mesmo planeta para realizar o trabalho que você não realizou, né? Então, gente, caixão não tem gaveta, né? Nós corremos muito atrás dos bens materiais, nós estamos sempre nos escravizando pelo trabalho, lutando para reunir coisas e riquezas que normalmente já devem ser suficientes para nós termos uma vida digna. E, no entanto, muitas pessoas cometem suicídio, né? Se matando de trabalhar. Mas a gente tem que entender que nós precisamos amealhar, principalmente os recursos espirituais, no bem, no amor, na prática da caridade material, moral, intelectual, né? Antes de nos enriquecer materialmente, para que nós tenhamos alguma coisa para levar para o mundo dos espíritos. E a coisa mais valiosa que existe na verdadeira vida é a nossa moralidade. Existe também a teoria do todo universal. O que é essa teoria do todo universal? Seria a teoria seguinte: você, quando desencarna, você vai para o todo universal, ou seja, você cai como uma gota no oceano. Caindo como uma gota no oceano, você perde a sua individualidade. Seria como se você saísse de Deus, como uma criatura, e voltasse para Deus. E aí você se perderia no oceano da grandeza que é Deus, né? Mas os espíritos dizem que essa teoria não é uma teoria certa. Inclusive é uma teoria muito famosa, principalmente entre os espiritualistas, mas que ela não é verdadeira, certo? Pois Deus nos dá a individualidade e nós jamais a perderemos. Nós estamos condenados à eternidade. Mas, professor Júnior, então,
Se nós não perdemos nossa individualidade, como é que se prova? Como é que os espíritos provam a sua individualidade? Sim, eles provam através das comunicações, das aparições. Nós temos aparições na Igreja Católica, de Maria, de vários santos, né? Nós temos no Espiritismo, principalmente, as comunicações, as psicografias, né? A vidência de muitos médiuns que conseguem ver espíritos. Chico Xavier era um desses, né? Que via espíritos o tempo todo. E muitos outros médiuns também têm, pessoas desconhecidas, mas que têm mediunidades tão reais, tão cristalinas, que eles não podem nem dirigir, porque às vezes podem achar que estão passando em cima de alguém, mas na verdade é um espírito. Médiuns assim não dirigem normalmente, não dirigem carro, não conseguem. Então, a individualidade está sendo comprovada desde a época de Kardec e muito antes. Por exemplo, Jesus, no Monte Tabor, recebeu a presença de 2 espíritos, né, onde ele transfigurou. Lá estava Moisés e Elias, 2 seres que não eram desse planeta, provando também a individualidade dos espíritos. No Espiritismo, nós ainda temos a materialização. Os espíritos materializam e aparecem nos seus corpos fluídicos, né? Nos seus perispíritos. Ainda trabalhando a questão 152 do Livro dos Espíritos, sobre individualidade, nós vamos falar sobre a vida eterna, né? E o espírito, então, ele é eterno? Sim, o espírito é eterno, mas o perispírito não é eterno. Então, a cada evolução, a cada gradação do espírito, ele vai se desfazendo desse corpo espiritual, do perispírito, necessário para a intervenção desse espírito em cada planeta em que ele habita, em cada grau de elevação, em cada dimensão que ele alcança. Então, esses corpos são perecíveis. Somente o espírito, que segundo ainda o Livro dos Espíritos, nós não temos capacidade de saber o que é. O espírito, ele não é compreendido por nós, mas ele não morre, ele é eterno. E na pergunta 154 dos Espíritos, Kardec pergunta se dói morrer, né? Se a separação é dolorosa. E os espíritos dizem que não, que a vida é muito mais dolorosa. E nós temos também no Livro dos Espíritos a explicação de que o espírito deseja sair da matéria, ele deseja essa libertação. Só que a matéria, né, nós homens materiais, nosso consciente aqui na Terra, não queremos. Não queremos, temos medo, é o desconhecido para nós, tanto que nós negamos isso de uma forma tão arbitrária, que parece que nós vivemos sem pensar que um dia nos desfazeremos desse invólucro corporal. Nós não pensamos nisso e nós ficamos com raiva de quem fala isso. Então é muito importante a gente pensar sobre o desencarne. Por quê? Porque nós iremos passar para essa vida real, todos, invariavelmente. Não existem pessoas eternas, nem Highlanders vivendo por aí que nunca desencarnaram. Eles realmente deixaram, todos deixaram. Então não seremos nós que viveremos para sempre. Então nós precisamos pensar, porque isso é muito mais importante do que ir numa consulta médica. É um encontro que nós temos marcado, com data marcada inclusive, que nós iremos comparecer. E Kardec também pergunta aos espíritos como se processa a separação da alma e do corpo. Os espíritos falam, outros laços se despreende, né, o espírito. Então, Kardec também pergunta se é instantâneo, né? Isso também é uma curiosidade de todo mundo, né? Todos iremos passar por isso. Sócrates diz para nós que o homem sábio não é aquele que se prepara para a vida, e sim aquele que se prepara para a morte. Mas voltando para a pergunta, então é gradual, né? Na verdade, isso, ele não se rompe, ele se desata. É um laço que prende o homem à matéria. Nós necessitamos sim de ajuda. No mundo espiritual existem equipes preparadas para fazer, para auxiliar no momento em que nós desencarnamos. Muitos de nós estamos em perturbações terríveis. São poucos de nós que temos essa reforma interior, esse trabalho espiritual, esse equilíbrio, para recebermos o desencarne de uma forma madura. Inclusive os espíritos dizem
numa das perguntas de Kardec, que o conhecimento do Espiritismo é muito importante para esse momento inevitável de todo mundo, pois o conhecimento do mundo espiritual nos dá uma dianteira, né? Você já sabe o que está acontecendo com você, você sabe o que você precisa fazer para minimizar as dificuldades e até mesmo o auxílio para que venham retirar esse cordão prateado e façam esse deslace, nos ajudando a nos desvencilhar dessa problemática, né, naquele momento, mas que na verdade é uma grande bênção, que nos liga a esse avatar, esse corpo que representa a nossa alma no mundo material, onde participamos desse play, onde participamos desse jogo, onde a realidade é contrária à realidade do mundo espiritual, para justamente criar essas ilusões que nos fazem errar tanto, mas que nos levam ao aperfeiçoamento moral. Então, também os espíritos dizem que o aperfeiçoamento moral é muito mais importante do que o conhecimento espírita propriamente dito. Por isso que não importa a religião que você esteja, mesmo que você seja protestante, mesmo que você seja budista, católico, não importa a sua religião, desde que você seja um homem de bem. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você estará no caminho de ter um desencarne muito bom, de ter uma vida e uma chegada no mundo dos espíritos muito boa. Então, muita paz a todos, que Jesus nos ajude a ser cada dia melhores, buscando nos aperfeiçoar para que nós estejamos realmente preparados para poder sairmos do jogo, né? Para fazermos o game over e chegarmos no mundo espiritual, num estágio espiritual, numa condição consciencial muito melhor do que entramos.